passei um tempo me perguntando qual que é a pergunta que acompanha praticamente todo ser humano em algum momento da sua vida. E eu cheguei à conclusão que essa pergunta é: qual é o meu propósito? É curioso como passamos anos tentando encontrar uma resposta para essa questão, como se ela estivesse simplesmente escondida em algum lugar do mundo esperando para ser descoberta. Algumas pessoas acreditam que o propósito aparece através da profissão. Outras o procuram em relacionamentos, conquistas ou em algum outro grande feito que justifique a própria existência. Mas quanto mais eu penso sobre isso, mais acredito que talvez estejamos procurando da forma meio errada. Nós sempre crescemos ouvindo histórias sobre pessoas extraordinárias, inventores que mudaram o mundo, artistas que marcaram gerações, líderes que transformaram a história da humanidade. Naturalmente, começamos a acreditar que um propósito precisa ser grandioso para ter valor. Parece que se a nossa vida não for lembrada por milhões de pessoas, então ela foi uma vida muito comum. Essa ideia é bonita quando aparece em filmes, mas extremamente cruel quando aplicada à vida real, porque faz com que pessoas comuns sintam que estão desperdiçando a própria existência simplesmente por não estarem mudando o mundo. O maior erro esteja justamente na palavra grandioso. Nós associamos ao tamanho do impacto, quando talvez ela devesse estar ligada ao significado desse impacto. Uma mãe que dedica a vida para criar um filho íntegro talvez transforme muito mais o futuro do que alguém que se tornou famoso apenas por aparecer diante de milhões de pessoas. Um professor que desperta a curiosidade em um único aluno pode alterar completamente a história daquela família pelas próximas gerações. O médico salva a vida, um pedreiro constrói o lugar onde outras vidas serão vividas, um agricultor alimenta pessoas que nunca conhecerá. Todos eles participam de algo muito maior do que imaginam, mesmo que seus nomes jamais apareçam em um livro de história. Acho que existe uma tendência muito perigosa na nossa geração de acreditar que só importa aquilo que pode ser visto. Se uma conquista não viraliza, parece que ela não vale de nada. Se ninguém reconhece nosso esforço, começamos a questionar se ele realmente faz diferença. Mas a maior parte das coisas que sustentam o mundo acontece em completo silêncio. Ninguém aplaude quem acorda cedo todos os dias para trabalhar honestamente. Poucas pessoas enxergam o sacrifício de quem cuida da própria família ou ajuda alguém sem esperar nada em troca. Ainda assim, são essas pequenas ações que mantêm a sociedade funcionando. O mundo não é sustentado apenas por grandes nomes. Ele é sustentado por milhões de pessoas comuns que decidiram fazer bem aquilo que estava ao alcance delas. É exatamente isso que significa ter um propósito. Não uma missão secreta esperando para ser descoberta, mas uma responsabilidade esperando para ser assumida. Porque se existe algo que todos nós recebemos ao nascer, é a capacidade de influenciar outras vidas. Nenhum ser humano passa pelo mundo sem deixar marcas. Às vezes elas são enormes, às vezes quase imperceptíveis, mas elas sempre existem. Uma conversa pode mudar o rumo da vida de alguém. Um gesto de gentileza pode impedir que uma pessoa desista. Uma atitude desonesta também pode causar feridas que durarão anos. Gostando ou não, todos nós alteramos o mundo ao nosso redor de alguma maneira. É justamente por isso que eu acredito que todos temos um glorioso propósito de vida. Não porque todos se tornaram famosos, ricos, admirados, mas porque toda existência possui a capacidade de produzir consequências que jamais conseguiremos medir completamente. Muitas das pessoas que mais transformaram a nossa vida talvez nem saibam disso. Um professor pode nunca descobrir que inspirou um cientista. Um amigo talvez nunca perceba que uma conversa impediu alguém de tomar uma decisão inesperada. Os efeitos das nossas ações quase sempre vão muito além daquilo que conseguimos enxergar. Isso também significa que o propósito não é algo que encontramos apenas uma vez. Ele pode mudar conforme mudamos. Durante uma fase da vida, nosso propósito pode ser aprender. Em outra, ensinar. Às vezes será construir, outras vezes será cuidar de alguém. Existem muitos momentos em que nosso maior propósito será simplesmente resistir e continuar vivendo. Porque permanecer de pé também existe um certo nível de coragem. A vida ela não segue um roteiro fixo, e talvez o propósito também não devesse seguir. No fim das contas, talvez o erro nunca tenha sido perguntar qual é o nosso propósito. O erro é imaginar que ele precisa ser extraordinário aos olhos do mundo para ter valor. A verdadeira grandeza de uma vida não está na quantidade de pessoas que sabem quem você foi, mas na qualidade das marcas que você deixou naquelas que cruzaram seu caminho, porque fama desaparece, monumentos um dia se tornam ruínas e até os maiores impérios chegam ao fim. O que permanece é aquilo que fomos capazes de despertar na vida das outras pessoas. Eu gosto de acreditar que todos nós carregamos um glorioso propósito de vida, não porque fomos escolhidos para realizar feitos
considerados impossíveis, mas porque cada ser humano possui uma oportunidade única de tornar o mundo um pouco melhor do que o encontrou. Talvez essa mudança aconteça em uma cidade inteira. Às vezes, pode acontecer apenas dentro do coração de uma única pessoa. No fim, isso pouco importa. O que realmente importa é entender que nenhuma existência é pequena quando ela é vivida com intenção. E talvez o nosso verdadeiro propósito nunca tenha sido sermos lembrados para sempre, mas fazermos com que a passagem de alguém por este mundo tenha sido um pouco mais leve porque um dia cruzou com a nossa.